uma pequena pedra é presa ao topo de um carrinho de inércia padrão de 1 kg, para formar uma combinação de inércia desconhecida, MD. Então a situação é esta daqui. Então, existe uma superfície, existe um carrinho e sobre ele existe uma pedra. Ok? A inércia desse carro, que eu vou chamar de P, é igual a 1,0 kg. E essa massa aqui que eu vou chamar de U, de desconhecida, eu não sei quanto vale. Então a combinação é desconhecida. Um segundo carrinho padrão é então lançado com uma velocidade inicial dada por 0,46 metros por segundo em direção à combinação, que está inicialmente em repouso. Então essa velocidade aqui do carro padrão inicial é igual a 0. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso daqui. Pronto, consigo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sistema, eu quero determinar a massa desconhecida, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar um outro carro padrão, que eu vou chamar aqui de P1, então esse aqui vai ser 2, vou chamar 2, tá? Vou tirar esse P e vou chamar de 2, para não ficar com muito índice. Então aqui, 2 inicial. Massa de 2. E eu vou pegar esse carro 1, de massa conhecida, de inércia conhecida, de 1 kg, porque é um carro padrão também. Então, os dois têm 1 kg. Ok? E eu tenho uma velocidade, a velocidade inicial desse carro 1, de mais 0,46 metros por segundo. Em direção à combinação que está inicialmente em repouso. Isso aqui é inicial. Após a colisão, o componente X da velocidade do carrinho com a pedra é de 0,38. Então, a velocidade final mais 0,38 metros por segundo. O que significa esse mais? Que depois da colisão, os dois vão se mover ainda no sentido positivo do eixo X. E do carrinho padrão, a velocidade final dele, do carrinho 1, menos 0,08 metros por segundo. Então, o que significa esse sinal negativo? Que depois da colisão, o carrinho que colidiu, esse aqui vai voltar. Então, eu vou ter essa situação aqui. E depois, esse carrinho 1, ele vai voltar com uma velocidade menor. E esse carrinho 2, com isso daqui, ele vai continuar seguindo com a sua velocidade no sentido positivo do eixo X. Tá vendo? Então, como é que a gente faz para resolver? É um sistema de interação de dois corpos. Eles só interagem enquanto estão em contato. Então, eu vou usar o que eu sei da minha lei física, que ela diz o seguinte, que a variação da velocidade do carrinho desconhecido, que eu vou chamar de 2, dividido pela variação da velocidade do carrinho 1, vai ser igual a menos a inércia do carrinho 1, dividido pela inércia do carrinho 2. Agora, isso aqui, lembra, isso aqui seria a inércia total, tá? Inclusive da massa desconhecida. No final, eu vou utilizar esse resultado. Então, é essa expressão geral que eu vou utilizar. Bom, o que eu sei daqui? Que a variação da velocidade do carrinho 2 vai ser a velocidade final, 0,38, menos 0. Então, a variação da velocidade do carrinho 2 mais 0,38 metros por segundo. E a variação da velocidade do carrinho 1 é a velocidade final, que é menos 0,08, menos a velocidade inicial, 0,46. Então, a variação da velocidade do carrinho 1, cortou aqui, vai ser igual a menos 0,54 metros por segundo. Então, veja, eu tenho a variação da velocidade do carro 2, positiva, a variação da velocidade do carro 1, negativa. Então, o que eu posso achar aqui? A massa do carrinho 2. Essa aqui é minha incógnita. Que seria a massa do sistema total. Então, M2 vai ser igual a menos M1 vezes delta V1 sobre delta V2. Ok? Passa o M2 para cima multiplicando, e esse termo aqui
ele vai passar para o outro lado dividindo, então vai inverter os índices, tá bom? Então, M2 vai ser igual a menos M1, que vale 1,0 kg, vezes ΔV1 menos 0,54 sobre ΔV2, 0,38. Então, quanto vale M2 aqui? M2, aí eu vou dividir e multiplicar por 1, vai dar 1,4 kg. Agora, qual é a massa total? Então, M2 é a massa do carrinho mais a massa desconhecida. Então, eu vou ter aqui 1,4. A massa do carrinho é 1,0 mais a massa desconhecida. Então, a massa desconhecida que foi colocada em cima dele vai valer 0,4 kg. Então, quando a gente estuda essas questões de conservação de momento, geralmente, porque isso aqui é um método experimental para você determinar grandezas que são desconhecidas. E na física, principalmente, para descobrir massas que são desconhecidas. Isso vale tanto para essa questão de carrinhos colidindo como para partículas fundamentais, né, que existem nos grandes laboratórios.